Olá, bem-vindos. Eu sou a Van e hoje eu vim aqui falar sobre o retorno aí finalmente aos cinemas. Consegui retornar a uma sala de cinema e para ver um filme que é uma sequência direta de um clássico nosso aqui, vintage, nostálgico dos anos 80, nada menos do que Os Caça-Fantasmas aí no novo filme chamado Ghostbusters Mais Além. Até peguei aqui o baldinho, Ghostbusters Mais Além. Está aqui o Paul Rudd e a nova turma. Já vou mostrar aqui um pouquinho melhor. E agora eles se chamam Ghostbusters, né? Porque nós temos agora essas séries Star Wars, Spider-Man, os nomes não são mais traduzidos, né? Na nossa época era Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, Caça-Fantasmas, né? Os Ghostbusters, como era aqui no Blu-ray 1 e 2, os Caça-Fantasmas. Agora é Ghostbusters, que eles padronizam aí para o mundo inteiro, né? Então, o subtítulo, né, que não é traduzido, né? Ghostbusters Mais Além, que eu até acho, já vou falar um pouquinho aqui, que é Afterlife, até eu acho que poderia ter sido uma tradução aí um pouquinho diferente até, mas eu já vou falar disso aqui rapidinho, nas minhas impressões aí sobre este filme. Eu já digo que não vou dar spoilers, porque tem aí um trailer novo, quem já viu esse trailer mais novo já entrega aí um pouco do que pode acontecer aí no filme, algumas surpresas. Mas eu não vou dar spoiler, né? Eu vou dar uma sinopse aí geral, falar algumas coisas sobre o elenco ali, sobre esse apelo aí à nostalgia, sobre a nova geração, né? Tentar trazer essas grandes franquias aí dos anos 80, 90, que foi uma época que teve uma criatividade e grandes franquias que surgiram, que estão tentando retornar, né? Nós tivemos aí o retorno do Star Wars, nós tivemos retorno de franquias aí como Mad Max, que eu gosto muito, né? Star Wars, Robocop teve um filme novo. Então alguns são legais, outros nem tanto, né? Já teve uma tentativa de um reboot aqui do Caça-Fantasmas, que eu também já vou falar. Mas falando então um pouquinho sobre os dois filmes clássicos, né? Então, Os Caça-Fantasmas, o primeiro, lá de 84, que foi o que eu mais assisti aqui, que passou na Globo, na sessão da tarde. Os Caça-Fantasmas, quem você vai chamar? Who You Gonna Call, né? Que tem todo aquele clássico, uma comédia super divertida, até hoje é bacana de assistir. Claro, os efeitos, né? Eram efeitos práticos lá dos anos 80, né? Ou com stop motion, ou com desenho lá direto no filme, né? Não existia ainda computação gráfica aqui nessa época, né? Mas mesmo assim, esse filme ele é muito legal até hoje. E se você vai assistir esse filme novo, eu até recomendo. Quem assistiu aí, como né, da minha época, quem assistiu lá nos anos 90 na Globo, Os Caça-Fantasmas, anos 80, né? Eu não tive a oportunidade de assistir esse filme no cinema lá dos anos 80, assisti na televisão, né? Com aquela dublagem clássica. Mas curtia muito, né? Os anos 80 ali, Caça-Fantasmas foram uma febre, né? Tinha videogame lá no Super Nintendo, no Mega Drive, no Nintendinho. Tinha os videogames, tinha brinquedo, a trilha sonora, né? Virou uma franquia assim gigante. Aqueles filmes meio improváveis, né? Era uma ideia bem maluca lá, de uma comédia maluca do Dan Aykroyd, que faz aqui o Ray, né? Um dos Caça-Fantasmas. E ele era daquela turma de comediantes que estava no auge nos Estados Unidos, Saturday Night Live, vários programas. E ele tinha uma ideia muito louca lá para fazer uma comédia com ideias muito diferentes do que acabou acontecendo no filme. E aí tinham uma ideia no início de um outro elenco, que acabou não dando certo. Até o Ed Murphy iria participar lá no início. E acabou o filme, conforme o tempo foi passando, né? Acabou virando essa versão que nós conhecemos, né? Com esse roteiro que nós conhecemos, com esse elenco sensacional ali, o Bill Murray, que era a maior incógnita do filme, porque ele topou participar, mas ele já era maluco naquela época, né? Bem excêntrico. Então eles não sabiam se ele ia aparecer para filmar. Ele atuava com improviso, né? Isso fazia parte dos contratos sempre lá do Bill Murray. Ele improvisava nas cenas, nos diálogos. E, claro, com um talento genial para comédia, que foi o que acabou dando certo aqui nos Caça-Fantasmas, né? Os Caça-Fantasmas têm um roteiro
bem assim, não tem nada de científica, bem fantasioso, né? Uma comédia bem fantasiosa, onde tem lá o fantasma, que é uma entidade suméria, antiga, que vai voltar, né, para a Terra, que está querendo atravessar um portal, voltar para a Terra, e claro, que se essa entidade voltar, né, que é o Zul, né, se essa entidade voltar, né, o Gozer, essa entidade, claro, vai destruir a Terra, né, então aquele prédio lá do primeiro filme, em Nova York, inclusive Nova York é um personagem aqui, né, nesse primeiro, porque eles falam muito da cidade, dos nova-iorquinos, né, aparece lá o prefeito, a população, então eles brincam muito com o que era Nova York ali nos anos 80, né? A população, os locais famosos de Nova York. E então eles têm toda aquela cena no final lá do boneco do Marshmallow, né? O Stay Puft. E deu certo, principalmente por causa do elenco, que é muito bom, né? Aqui todo o pessoal ali, os 4 caça-fantasmas, né? O Bill Murray, né? Que é o Peter Venkman. O Dan Aykroyd, que é o Ray, né? A Sigourney Weaver, que tá nesse filme que também tava no auge lá, que vai pedir ajuda, né? Para os caça-fantasmas. O Harold Ramis, que era o, o, o Egon, né? O cientista da turma ali, o Egon, que é o ator que já faleceu desse elenco original, né? Infelizmente o Harold Ramis já é falecido. Tinha o Rick Moranis também, um outro astro da comédia ali na época, né? Tinha personagens icônicos lá como a Janine, né? Toda a turma. Depois o Winston, que é o quarto, né? Caça-Fantasmas, que aí fecha a turma. E foi um sucesso, né? Foi um sucesso no cinema, né? De produto, né? Virou uma franquia ali, o tema, né? A música tema é sensacional até hoje. Isso foi em 84, né? Então eu gostava muito. Só em 89 que eles conseguiram fazer uma sequência, né? 5 anos depois, ali, os Caça-Fantasmas 2. Traz o mesmo elenco, traz todo mundo de volta, né? Provavelmente o Bill Murray aceitou por uma questão mais financeira, né? Mas esse filme aqui já não deu tão certo, né? Quanto o primeiro, assim. Tanto a questão de retorno, né? Assim, de sucesso, quanto de crítica, tudo. É um filme mais fraco, que ele meio que... Ele requenta muita coisa do primeiro filme. Ele ainda é bacana de assistir também por causa do elenco, porque as histórias, assim, essas histórias aqui de fantasmas, elas não são muito embasadas. É uma comédia, não tem muito comprometimento, né, com nenhuma visão científica, assim, né? Pura fantasia, mas é diversão, né? Que é... E eram filmes até um pouco mais, assim, apesar de serem comédias para todas as idades ali, para toda a família, principalmente com Bill Murray, ela tinha também uma pegada, assim, de comédia, né? O Bill Murray era um charlatão, então ele debochava do ocultismo, das pessoas, né? Com os programas de televisão, com pessoas lá que consideravam, né, mediúnicas, e mulheres, ele ficava, né, todas as mulheres ele dá em cima, né, principalmente a Sigourney Weaver, ele tem cenas ali bem hilárias lá, no improviso do Bill Murray, mas também tinha um toque, assim, bem adulto, vamos dizer, né, que os adultos pegavam ali na época, que as crianças que assistiam na época não pegavam tanto, né, uma coisa mais sexualizada. Depois desse, que o segundo filme não foi tão bem, né, de bilheteria, de crítica, a franquia meio que acabou, né? O Dan Aykroyd tinha uma ideia para um terceiro filme e tudo, que acabou não acontecendo, né? Principalmente, provavelmente, por causa do elenco, que não queria retornar, né? Não queria fazer um terceiro filme. E em 2016, na direção do Ivan Reitman, né, que está envolvido nesse filme novo também, foi o que dirigiu. O Ivan Reitman dirigiu esses 2 primeiros, né? Em 2016 eles tentaram trazer a franquia de volta, né? Em 2016 teve o filme com uma equipe feminina, que eu acho bacana, é uma boa comédia, mas ela não funciona para a franquia, né? Ela não trouxe a franquia de volta, ela não tem ligação com os Caça-Fantasmas originais, ela ficou meio ali no meio termo, né? Ele faz referências aos filmes originais, mas ao mesmo tempo ele não é uma continuação, eles não têm vínculo com os personagens, assim, então ele meio que faz umas pequenas homenagens pontuais, mas ele não é uma continuação, e ele não tinha força para ser um reboot, de criar uma nova franquia
com base aí nos Caça-Fantasmas, né? O desenho antigo também lá fez muito sucesso, né? Não mencionei que tinha o desenho também. Fez bastante sucesso aqui no Brasil também, mas eu não assistia muito, não gostava tanto do desenho, mas, né, como a franquia era forte, teve de tudo, né? Teve desenho, videogame, brinquedo. E aí agora, em 2021, nós temos aí o Afterlife, né? Que eu acho que poderia ser, assim, pós-vida, alguma coisa, né? Ghostbusters, mantém o nome em inglês, né? Eu peguei aqui o baldinho. Esse sim eu achei que funcionou com essa ideia de passar o bastão para uma nova geração de caça-fantasmas, né? Nós temos aqui o Paul Rudd, que é um professor lá do interior, de uma cidadezinha do interior. E a nova turma, né? Nós temos aqui o Finn Wolfhard, não sei como é que pronuncia, que tá enorme, né? Mas ele era uma das crianças do Stranger Things, né? Não é mais criança. Ele, até no Stranger Things ele apareceu vestido de caça-fantasma, né? Tem uma festa lá que eles vão vestidos de caça-fantasmas na escola, né? As crianças, né? Como a série se passa nos anos 80. E nós temos uma nova equipe, né? Infanto-juvenil aí. Inclusive com uma atriz muito legal que faz a Phoebe, que é a McQueen Grace, que faz aqui uma das protagonistas, que são as mais novas, né? A Phoebe e o Podcast, que é esse menino aqui sensacional também, feito pelo Logan King, e a Celeste Oh, que é a Lucky, que é aqui um interesse romântico ali do Finn, né? Quando é o Trevor aqui no filme. E também aí fecha os 4 novos Caça-Fantasmas da nova geração, né? É que eles recuperam o Act One, né? O que era dos Caça-Fantasmas originais. Então eles têm um esquema de passagem de bastão e uma vibe aí que na minha visão é acertada, que é meio que uma visão Stranger Things, trazer os anos 80 de volta, né? Só que é meio como se fosse Stranger Things no cinema, né? Toda aquela vibe anos 80 ali, então acho que ele funciona legal, assim, para quem... Uma geração mais nova, né, que vai assistir sem ter assistido os filmes originais ou sem ter um vínculo, né, com os filmes originais, não tem memórias, né, então eles vão se identificar muito, aí o pessoal mais novo vai se identificar com essa nova geração, foi bem acertado de trazer ali o Finn lá do Stranger Things, vai trazer aí uma identificação para uma nova geração, né, que não conhece a franquia, né, eu acho que mais ou menos, assim, mal comparando, mas mais ou menos como Star Wars fez no 7, lá o episódio 7, que ele trouxe uma nova geração, mas, né, continuando ali, respeitando a geração, a velha guarda lá, né, do Star Wars, né. Então ele apresentou a história original e apresentou uma nova geração, novos personagens para uma nova geração que ia começar a assistir os filmes, né. Só que Star Wars depois não funcionou tão bem, principalmente lá o episódio 9, mas aí já é outra questão, né? Aqui, esse filme traz isso, inclusive ele é dirigido pelo filho do diretor do original, né? O Ivan Reitman, e esse aqui é dirigido pelo Jason Reitman, que é o filho dele, com assessoria ali, claro, do pai, que está vivo ainda, né? E assessorando ali, inclusive o Dan Aykroyd também estava envolvido ali no roteiro para trazer algumas ideias para esta nova geração, então ela é uma continuação direta dos filmes originais, principalmente o primeiro, ele meio que ignora ali o segundo filme, que não é tão bacana assim, né? O filme mais fraco deles. Mas ele é uma continuação direta dos eventos do primeiro filme, né? A única sinopse aqui que eu vou dar sem spoilers, né? Eles são... A Phoebe e o Trevor são netos do Egon, né? Lá da equipe original. E eles acabam ali com a mãe deles recebendo lá de herança essa casa onde o Egon morou por um tempo, que é numa cidade super do interior, né, numa fazenda super retirada. E eles acabam tendo que ir morar nesse local, né? Então isso também foi uma sacada legal, porque apesar do filme se passar nos dias de hoje, essa cidadezinha e esse local traz muito dessa também vibe de Stranger Things, de uma cidade meio deslocada no tempo, né? Poderia ser nos anos 80, porque você não vê tecnologia, assim, não vê né, internet, esse telefone celular.
Pouca coisa, né? Existe, tá lá, algumas pessoas usam, mas você tem uma sensação que poderia ser uma cidadezinha ali dos anos 80, uma cidadezinha como Stranger Things, lá onde eles moram, né? Então, fica bacana ali também, né? Então, esse pessoal da cidade vai morar lá. Daí eu não vou dizer, né, por que o Egon estava morando lá nessa fazenda, o que é esse local. Aí faz parte da história, né, que eu não vou dar os spoilers. E lá eles encontram o Paul Rudd, que é muito bom na comédia, né? Paul Rudd foi eleito agora aí, ó, o homem mais sexy do mundo. E ele tá bem engraçado no filme. É um professor da escola lá, dessa cidadezinha onde eles vão parar. E ele conhece, né, os caça-fantasmas originais. Ele viveu lá, aquela história lá quando ele era criança, então ele acaba repassando ali para os netos, né, do Egon, mais ou menos o que acontecia lá, quem eram os caça-fantasmas, né. E esse filme ele funciona bem, assim, como essa passagem de bastão da velha guarda, né, para uma nova geração. Inclusive tem algumas surpresas, claro que eu não vou dizer aqui, né, mas também é legal. Eu assisti a versão dublada, que eu acho que é legal também, tem algumas surpresas, e quem assistiu a versão dublada lá, original, também vale a pena assistir essa versão dublada agora também. Então fica uma dica aí, né? Tem cena pós-créditos, aí, que talvez se der certo, bilheteria, não sei se existem planos para uma continuação, mas tá aí uma nova geração, né? Se funcionar, a franquia pode voltar com tudo aí para ter novos filmes, ou de repente até uma série aí com uma nova geração, uma nova equipe. Porque esse elenco tá bem bacana, assim, os atores são bem legais, esses atores mais novos aí. E meio que fecha, né, sem dar, de novo, sem dar muito spoiler, mas esse filme meio que fecha a história também dos filmes originais, né? Ele dá um encerramento para aquela história original lá, para os eventos do primeiro filme também. Então fica aí. Tem cena pós-crédito, 2 cenas pós-créditos, né? Se tiver uma continuação, vai ser legal também, né? Se tiver novas ideias, aí se a franquia voltar com essa força. Se não tiver, esse filme é bacana, tem uma nova direção aí. Eu acho que uma turma mais nova vai gostar. E tem um encerramento aí para quem curtiu, assim, o apelo nostálgico para quem curtiu esse filme aqui, quem tem essas memórias afetivas aí vai gostar bastante. Algumas surpresas que acontecem aqui nesse filme também. Então fica a dica aí, voltei no cinema num horário à tarde, né, onde praticamente só tinha mais uma pessoa na sala, além de mim. Eu fui num horário ali bem pouco movimentado, né, um horário bem pouco procurado. E também, se você não está indo ainda ao cinema, tudo assim, esse filme acho que vai fazer muito sucesso quando chegar nos streamings. Ele tem muito a cara, assim, de que vai pegar bastante, vai funcionar bem nos streams quando chegar também. Apesar de que é legal assistir no cinema, foi bacana. Eu gostei, como eu não assisti os filmes originais no cinema, eu gostei de ver essa bela homenagem aqui aos filmes nesse novo Afterlife, que, né, o Mais Além ficou em português, né? Então fica a dica aí, se vocês quiserem assistirem um filme esse final de semana, ou se vocês forem esperar, vale a pena rever os filmes originalmente, se você já assistiu os filmes, se você vai assistir, se você curtia lá os filmes originais, se você gostaria que essa franquia retornasse aí, representando um pouco do que ela representou, né? Toda a força que ela foi lá nos anos 80. Beijo no coração de todos, até o próximo vídeo. Tchau!